Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Ismael César, da direção nacional da CUT, que faz um balanço da greve nacional ocorrida no último dia 18 de agosto. Escutamos a companheira Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nos governos da presidenta Dilma Rousseff, que nos fala sobre o Auxílio Brasil, o programa de Bolsonaro que vai acabar com o Bolsa Família. E escutamos ainda o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que nos fala da situação internacional, em particular sobre o Afeganistão. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast com os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Brasil registrou 870 novas mortes. E nesse momento, o país tem um total de 573.511 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. Ou seja, mais de um ano e meio após o início da pandemia aqui no Brasil, nós continuamos com uma média de quase 1.000 pessoas morrendo todos os dias. Como temos sempre reforçado, isso é resultado da política negacionista, da política do governo Bolsonaro, que não só atrasou o início da vacinação, como impediu que uma parcela expressiva do povo se vacinasse, pois negociava propina no lugar de conseguir vacina. Pessoal, começamos o dia de hoje no nosso podcast escutando o companheiro Ismael César, da direção da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Comenta pra gente o processo de greve nacional, a paralisação do setor público que ocorreu no último dia 18 de agosto, uma mobilização convocada para combater o processo de privatização da Eletrobras, dos Correios, do conjunto dos serviços públicos e também pelo Fora Bolsonaro. Olá, Patrick. O balanço que nós fazemos aí do dia 18, que foi esse Dia Nacional de Luta, de mobilização, paralisação, onde foi possível, foi extremamente positivo, além das expectativas do movimento, das centrais sindicais, da Central Única dos Trabalhadores em particular, que jogou um peso muito forte. Nós detectamos aqui que houve manifestação em aproximadamente 200 municípios. Todas as capitais do país teve manifestação dos servidores, teve ato, teve paralisação. Então, assim, foi um importante esquenta para futuras mobilizações, em particular, não descartada aí a possibilidade de construção de uma greve geral nesse país, porque para além da reforma administrativa, que é a PEC 32, que desmonta o serviço público, acaba com a estabilidade dos servidores, permite a terceirização do serviço público, retira uma série de direitos da categoria. Para além disso tudo, essa reforma administrativa ela é danosa para a população. E, repito, para a população mais carente, que mais necessita do serviço público, aquela população que precisa do INSS, aquela população que precisa do posto de saúde, da creche, da educação. O meio ambiente perde a cultura, então perde tudo, perde toda a sociedade. Então é necessário um esquenta para a gente preparar uma grande greve geral nesse país, porque ninguém aguenta mais esse governo de entrega nacional, de destruição do patrimônio público. Estamos vendo aí a possibilidade de privatização dos Correios, essa estatal, estratégia do ponto de vista do desenvolvimento nacional, Eletrobras e outros patrimônios públicos que poderão ser entregues. Então, a população não aguenta mais, é necessário que haja uma greve geral nesse país. Então, esse dia 18, Dia Nacional de Luta dos Servidores, foi o esquenta. Por outro lado, também testou aí a unidade, na construção e mobilização articulada das três esferas. Foi a primeira vez que isso ocorreu, ou seja, geralmente há lutas em separado, só dos servidores federais, ou estaduais, ou municipais, mas dessa vez a gente conseguiu articular as três esferas. Então foi a primeira vez que isso ocorreu e abre uma perspectiva, uma possibilidade de luta muito importante. E também quero dizer aqui que houve uma importante articulação também com a iniciativa privada, com os setores da iniciativa privada, que também deram apoio
a essa luta dos servidores. E agora para frente é reforçar o trabalho de comunicação, preparar aí a nossa participação agora no Grito dos Excluídos, 7 de setembro. Mais uma vez, o movimento organizado está chamando atividades no país inteiro. A gente vai aproveitar o 7 de setembro, o Grito do Excluído, para denunciar essa reforma administrativa, o que representa ela para a sociedade, e já tem uma decisão dos sindicatos, das centrais sindicais, em participar do 7 de setembro, e ao mesmo tempo orientação de articular audiências públicas, manter a pressão junto aos parlamentares, vereadores, deputados estaduais, pressionar esses parlamentares para que, quando for votada, a princípio, início de setembro, está a previsibilidade de votação dessa PEC no Congresso Nacional, para que os parlamentares se coloquem ao lado do povo contra a vontade do governo Bolsonaro, que, repito, atende, um chamado do mercado financeiro, dos grandes empresários, que quer essa fatia importante, que é o serviço público, a terceirização, a entrega desse importante serviço na mão do setor privado. E aí a gente, esse apelo aos parlamentares para que votem contra. Mas vai ter muita luta, muita resistência. O dia 18 demonstrou isso, que o povo está com disposição, em particular os servidores públicos, para fazer muita luta. É isso aí, saldo positivo, importante do dia 18 de agosto. Forte abraço a todos. Valeu, Ismael. Obrigado pelo informe, companheiro. E aproveito para reforçar o convite e a mobilização para o próximo dia 7 de setembro, dia em que as forças do campo democrático popular precisam dar mais uma contundente demonstração de força, ocupando as ruas e disputando as ruas. Pois 7 de setembro também é a data em que a direita está convocando novos atos. E essa semana o clima esquentou. Afinal de contas, nós tivemos a prisão do Roberto Jefferson, agora as buscas e apreensões com o Sérgio Reis e outros que estavam convocando mobilizações e, portanto, o cenário político é de ampliação das tensões dos conflitos. Portanto, nos organizemos para enfrentar nas ruas a extrema-direita. Agora, pessoal, a situação econômica do país não está nada fácil, pelo contrário. A gente vai escutar agora a companheira Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da companheira Dilma Rousseff. A gente pediu para que a companheira Tereza comentasse para a gente sobre o Auxílio Brasil, programa lançado por Bolsonaro por meio de uma medida provisória que tem como objetivo substituir, na verdade, acabar com o Bolsa Família. O projeto foi anunciado e é fundamental que a militância petista esteja com todas as informações para combater a desinformação e também para lutar contra essa medida, que é um ataque a uma política estrutural de combate à fome e à pobreza, que é o Bolsa Família. A gente escuta agora a companheira Tereza Campelo. Sou Tereza Campelo, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da presidenta Dilma, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre esse novo programa do presidente Bolsonaro, que ele está dizendo que é o novo Bolsa Família. Na verdade é um fake Bolsa Família. Como vocês sabem, no dia 16 de agosto, o presidente publicou uma medida provisória extinguindo o Bolsa Família, extinguindo o Programa de Aquisição de Alimentos, 2 programas reconhecidos no mundo todo como programas eficientes, bem-sucedidos, que tiveram um impacto importante na redução da pobreza, na organização da agricultura familiar. Esses 2 programas foram extintos de forma absolutamente autoritária, com uma medida provisória, sem conversar com nenhum dos atores envolvidos no processo, sem ouvir a rede de assistência social que, ao longo desses 18 anos do Bolsa Família, tem não só operacionalizado o programa, como quem é a rede pública que tem relação com a população mais vulnerável, conhece a população pobre, sabe operacionalizar essas políticas. Então eles não foram ouvidos, muito menos os governadores ou os prefeitos, que ao longo desses 18 anos operaram o programa. Essa medida provisória foi publicada, com isso os programas já estão extintos, e o mais grave é que não se sabe, na verdade, o que será colocado no lugar dos programas, né? A medida provisória, ela não traz os valores, quanto os programas vão custar. No caso do Bolsa Família, quantas famílias serão atendidas, não sabemos. Quanto, em média, as famílias vão receber,
Não sabemos. É um cheque em branco e o mais grave é que o governo diz que os recursos que vão dar conta de garantir que esse programa funcione são os recursos de precatório e de privatizações. Ou seja, nós estamos perdendo um programa que funcionou de forma regular, sem nunca ter sido descontinuado ao longo desses 18 anos, trocando por um programa que não tem recursos para ser operacionalizado depois do ano que vem. Então, se essa medida for aprovada com o recurso das precatórias e recurso da privatização, pode ser que o programa funcione em 2022, mas a partir de 2023 não tem nada garantido, que é ilegal, inconstitucional e coloca em risco e insegurança milhões de brasileiros. Hoje, em torno de 80 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. Se a gente considerar quem recebe Bolsa Família e auxílio emergencial, nós chegamos a mais de 100 milhões de pessoas. Então, joga toda essa população numa situação de insegurança e incerteza gigantesca. Além de trocar o certo, programa que funciona, que é eficiente, que é reconhecido, trocar o certo por uma aventura, por algo duvidoso e desconhecido, o governo também não deixa claro quantos serão os beneficiários. E se a gente for olhar o que ele está dizendo, nós vamos turbinar o Bolsa Família. Olha só, é muito importante que aumente o Bolsa Família. O presidente Lula, inclusive, tem dito que quer mudar o nome, muda o nome, mas tem que aumentar o valor, tem que aumentar o número de pessoas que estão sendo atendidas. Essa que é a principal questão a ser respondida pelas políticas públicas hoje. 20 milhões de desempregados, nós temos hoje em torno de 50 milhões de brasileiros que não comem o suficiente. Portanto, qualquer alteração no Bolsa Família tem que garantir e enfrentar exatamente essas situações. Se o que o governo está dizendo é verdade, o que vai acontecer é uma redução do público atendido pelo auxílio emergencial. Veja bem, a gente começou em abril do ano passado com 68 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial. Caiu para 60, caiu para 50, dos R$300 no final do ano passado. Depois nós passamos 4 meses sem auxílio nenhum e agora o auxílio emergencial que está em vigor hoje chega a 39 milhões de beneficiários. O governo está dizendo que o novo programa vai atender 17. Então, se isso for verdade, nós temos que denunciar que 22 milhões de brasileiros ficarão sem benefício algum. Então, por um lado, 17 milhões de beneficiários receberão este novo auxílio, que é o Auxílio Brasil, e outros 22 milhões não receberão nada. Vai terminar o auxílio emergencial, as pessoas vão ficar completamente desprotegidas, a descoberto, numa situação grave, com alto desemprego e com uma parcela da população em situação de fome. Então, é absolutamente dramática a situação, com a extinção do Bolsa Família, se colocando no lugar um programa mal feito, mal organizado, cheio de penduricalhos, que não atende o fundamental, que é garantir que o combate à pobreza de forma eficiente, que não foi negociado e que, ao que tudo indica, vai ser mais ou menos feito da mesma forma como foi o auxílio emergencial lá atrás. Lembra, com um aplicativo, acaba o cadastro único, acaba o atendimento pela rede de assistência social, passa a ser feito por um aplicativo que, na maior parte das vezes, funciona inclusive como barreira de entrada para a população pobre. Não barra a filha do Pazuello, ou o sobrinho do Pazuello, ou os 70 mil militares que alcançaram o auxílio emergencial. Ninguém sabe até hoje como e por quê. Agora, uma parcela da população enorme, pobre, que não tem internet, que não tem um celular que funcione com aplicativo, que não sabe operar esses aplicativos, ainda mais numa plataforma complicada como eles fizeram, esta população vai continuar excluída. E é isso que nós temos que denunciar. Obrigado, Tereza. Muito bom ter você aqui. Esperamos mais participações. Até breve. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT. A gente pediu que o Walter comentasse hoje um pouco sobre o Afeganistão. Como todo mundo deve ter visto, ao longo das últimas semanas, o tema da saída dos Estados Unidos do Afeganistão e a tomada de Cabul por parte do Talibã ocupou uma parte significativa do debate político. Afinal, qual o significado disso?
Bom, para entender um pouquinho da história, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes. Para compreender o que está acontecendo agora no Afeganistão, é necessário voltar aos anos 70, mais exatamente a 1978, quando teve início o governo do Partido Democrático do Povo do Afeganistão. Era um governo progressista, para usar a linguagem da época que voltou à moda agora. Ou seja, era um governo comprometido com ampliar o direito das mulheres, ampliar o direito das minorias nacionais, ampliar a oferta de saúde, de educação, de moradia, de saneamento. E por isso mesmo era um governo que sofria forte oposição de todos aqueles que se beneficiavam do atraso, do feudalismo, do latifúndio, do conservadorismo. O governo do Partido Democrático do Povo do Afeganistão tinha o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que não consistia em nenhuma novidade, uma vez que, nos anos 20, portanto 50 anos antes, a União Soviética também tinha colaborado com um governo afegão, o governo do Amanullah Khan, que também era, para os padrões da época, um governo progressista. Óbvio que a presença soviética no Afeganistão incomodava os Estados Unidos, especialmente naquele contexto. É importante lembrar que final de 1978 e início de 1979, o Irã está vivendo uma revolução. O Shah Mohammad Reza Pahlavi foi obrigado a fugir no dia 16 de janeiro de 1979. E, em fevereiro do mesmo ano, o Ayatollah Khomeini chega a Teherã. Isso posto, em 3 de julho de 1979, o presidente Jimmy Carter, aquele cidadão sorridente que muita gente acha que é um grande democrata, determinou o apoio secreto dos Estados Unidos às forças que faziam oposição armada ao governo do Partido Democrático do Povo no Afeganistão. Entre os que recebiam apoio militar, equipamentos, treinamentos, dinheiro, estava um grupo de sauditas, milhares de sauditas, liderados, entre outros, por um cidadão chamado Osama Bin Laden. Os Estados Unidos não estavam sozinhos nisso. Paquistão, Egito, Arábia Saudita, Reino Unido e outros governos apoiavam essas forças de oposição, que receberam bilhões de dólares em armas e equipamentos, que foram cair na mão dos chamados mujahedins, que eram chamados de combatentes da liberdade por ninguém mais, ninguém menos do que o Ronald Reagan. Portanto, o dinheiro e a expertise militar dos Estados Unidos estão na origem tanto dos talibãs quanto da Al-Qaeda. O governo afegão do Partido Democrático do Povo, a certa altura, pediu socorro militar soviético. Os soviéticos resistiram um pouco a esse pedido, mas acabaram cedendo. E entre 25 de dezembro de 1979 e fevereiro de 1989, portanto, 9 anos e alguns meses, cerca de 620 mil soldados soviéticos passaram pelo Afeganistão. Foi uma guerra muito desgastante para os soviéticos, que acabaram se retirando do país. Entre 1988 e início de 89, todo o contingente soviético se retira. Mas diferente do que aconteceu agora, os Estados Unidos nem tinham acabado de sair e o governo apoiado pelos Estados Unidos já tinha fugido do país. Quando os soviéticos se retiram, o governo afegão continua combatendo. Os talibãs só dominam Cabul em 1996, mais de 6 anos depois da saída dos soviéticos. O Partido Democrático do Povo do Afeganistão e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas certamente cometeram muitos erros no Afeganistão. Mas vale a pena ler um texto escrito pelo Eduardo Galeano no livro Os Filhos dos Dias. Abre aspas. No final de 1979, as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão. De acordo com a explicação oficial, a invasão queria defender o governo laico que estava tentando modernizar o país. Fui um dos membros do Tribunal Internacional que tratou do assunto em Estocolmo, no ano de 1981. Jamais esquecerei o momento culminante daquelas sessões.
estava dando seu depoimento um alto chefe religioso, representante dos fundamentalistas islâmicos, que naquela época eram chamados de Freedom Fighters, guerreiros da liberdade, e que agora são chamados de terroristas. Aquele ancião fundamentalista trovejou: os comunistas desonraram nossas filhas, ensinaram elas a ler e escrever. Vou ler de novo. Os comunistas desonraram nossas filhas, ensinaram elas a ler e escrever. Bom, entre 1996 e 2001, os talibãs governam o Afeganistão. E em 2001 acontece, nos Estados Unidos, o atentado contra as Torres Gêmeas. Atentado organizado pela Al-Qaeda, sob liderança do Osama Bin Laden, que os Estados Unidos diziam estar no Afeganistão sob a proteção dos talibãs. Em represália, os Estados Unidos decidem atacar e ocupar o Afeganistão. Hoje, já se tem prova documental que a decisão de atacar o Afeganistão já estava tomada antes e que o ataque às Torres Gêmeas serviu só como pretexto. Um pretexto assaz irônico, uma vez que os talibãs e a Al-Qaeda resultam do financiamento, do treinamento e do armamento estadunidense. Mesmo assim, o Bush não ficou nem um pouco corado de vergonha quando disse que, abre aspas, qualquer nação, em qualquer lugar, tem agora que tomar uma decisão. Ou estão conosco, ou estão com terrorismo. Fecha aspas. Outros países participaram dessa aventura imperialista, que foi feita sob a bandeira da OTAN, essa organização na qual o governo Bolsonaro quer enfiar o Brasil. A invasão do Afeganistão foi feita sob a bandeira da OTAN, com a participação de tropas de outros países, não só dos Estados Unidos. Mas o esforço militar principal foi dos Estados Unidos. Os especialistas dizem que se gastou mais de 2 trilhões de dólares e o resultado foi a destruição de um país já muito pobre e um sofrimento incontável, não apenas em termos de mortes, mas de violências de todo tipo. Passam-se 20 anos e os Estados Unidos, que entraram com o objetivo de derrotar os talibãs, saem assistindo os talibãs reocupar Cabul. Um detalhe importante, que eu já falei, mas quero enfatizar, é que o governo, apoiado pelos Estados Unidos, desmoronou antes mesmo que os Estados Unidos fossem embora. Portanto, não tem por onde. É uma derrota muito pesada para os Estados Unidos. Independente do que venha a ocorrer, os Estados Unidos sofreram uma derrota muito grande e simbólica, uma vez que o ataque contra o Afeganistão em 2001 abriu um ciclo e talvez essa derrota feche esse ciclo. A derrota dos Estados Unidos foi tão acachapante que algumas pessoas compararam isso que ocorreu no Afeganistão com aquilo que ocorreu no Vietnã, em 1975. Essa comparação é equivocada. No Vietnã, os Estados Unidos foram postos para correr por uma guerrilha que tinha compromisso com o socialismo, compromisso com o bem-estar social, compromisso com as liberdades democráticas, compromisso com o internacionalismo, compromisso com o humanismo. E os talibãs não são nada disso. Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por um lado, muito importante que o imperialismo estadunidense tenha sido posto para correr. Por outro lado, vamos nos preparar para dar apoio para os setores de esquerda no Afeganistão, que vão passar por dias muito difíceis e que vão enfrentar muitas lutas para derrotar os talibãs. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras, que é totalmente feita por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT de esquerda espalhados por todo o Brasil. Nos encontramos aqui segunda-feira. Saudações petistas para Bolsonaro e até mais.